Capítulo 1. O caminho para a verdadeira identidade. Você pode imaginar como deve ter sido conhecer Jesus em carne e osso, andar com Ele, conversar com Ele e ver o seu rosto diariamente como seus discípulos viram? Qual era a sensação de vê-lo curar um cego com lama feita de terra e saliva, ou limpar um leproso com apenas um toque suave, ou ressuscitar um morto com apenas uma palavra de comando? Como teria sido viver com ele dia após dia, vê-lo quando ele estava cheio de energia e também quando estava cansado, quando ele estava cheio de alegria do Espírito Santo e quando ele sofria com a rejeição e incredulidade das mesmas pessoas que ele veio salvar? Qual seria a sensação de sentar a seus pés e ouvir a maior verdade e sabedoria já falada pelos lábios humanos? Como seria reclinar à mesa com Jesus quando ele disse: "Esse é o meu corpo que foi dado por você. Esse corpo foi derramado por você e é a nova aliança do meu sangue"? Qual terá sido a sensação de amá-lo e depois vê-lo morrer? Poucas pessoas tiveram o privilégio de conhecer Jesus, em termos pessoais e íntimos como esses. João foi um deles. Esse amado apóstolo, junto com seu irmão Tiago e Simão Pedro, formavam o círculo interno dos amigos mais próximos de Jesus. No Evangelho e nas epístolas que levam seu nome, o próprio João expressou a intimidade do seu relacionamento com Jesus. Durante a última ceia, ele estava reclinado no seio de Jesus, um de seus discípulos a quem Jesus amava. Os estudiosos da Bíblia geralmente concordam que João está se referindo a si mesmo, quando ele diz reclinado no seio de Jesus. Essa é uma bela descrição de intimidade, na amizade e na comunhão. 4 outras vezes em seu evangelho, João se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. João também abre sua primeira epístola com uma referência ao seu conhecimento em primeira mão sobre Jesus. Ele diz: "O que foi desde o início, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que olhamos e tocamos com as nossas mãos, a respeito da palavra de vida. O que vimos e ouvimos, proclamamos também a vós, para que vocês também possam ter comunhão conosco. E de fato, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo." Essas são as palavras de um homem que conheceu Jesus intimamente e pessoalmente. João fala de Jesus como aquele que ele ouviu com seus próprios ouvidos, quem viu com seus próprios olhos e tocou com suas próprias mãos. Como resultado, João desfrutava de um companheirismo com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E ele quer que seus leitores, incluindo a nós, aproveitem dessa mesma comunhão. Como podemos desfrutar da comunhão íntima com Jesus, que não está mais fisicamente presente conosco, ou com o Pai, que é Espírito? Nossa comunhão vem por meio do Espírito Santo, que se comunica com nosso próprio espírito como filhos de Deus. Parte do papel do Espírito Santo em nossas vidas é levar nós a uma comunhão íntima com Cristo. Para que isso aconteça, devemos primeiro aprender a acalmar o nosso próprio espírito e a acalmar o nosso ser interior. Se nós queremos ser íntimos, devemos aprender a se aquietar. Não podemos compreender plenamente a verdadeira intimidade com Deus, até que aprendamos como nos apresentar diante dele em tranquilidade de espírito, mente e corpo.
Uma atmosfera de quietude é absolutamente essencial para nós, se desejamos experimentar a comunhão profunda e amorosa com nosso Senhor. O salmista Davi escreveu: "Minha alma espera em silêncio somente por Deus." O profeta Abacuque proclamou: "Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra fique em silêncio diante dele." Quando Elias ouviu o conselho de Deus, ele ouviu o Senhor não no vento, nem no terremoto, e nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. No Salmo 46, o Senhor nos convida a ficar quietos e saber que Ele é Deus. Esse saber vai muito além de um mero conhecimento informativo. A palavra hebraica é yada. Ela é usada para todos os tipos de conhecimentos e se refere também ao relacionamento íntimo. Essa é a mesma palavra usada na frase: "E Adão conheceu Eva, sua esposa." Conhecer a Deus nesse sentido significa ter o Espírito dele nos enchendo, o hálito dele nos inspirando, o coração dele nos revigorando. Conhecer a Deus significa ser levado a uma união pessoal e vital com Jesus Cristo. Esse é o tipo de intimidade que Ele busca conosco, mas entrar nela requer quietude de espírito da nossa parte. Infelizmente, nossa sociedade não nos encoraja e não nos prepara para a quietude. Somos cercados diariamente por uma confusão de vozes concorrentes, boas e más, que clamam constantemente por nossa atenção. Se não soubermos ouvir a voz mansa e suave de Deus, ela pode facilmente ser abafada pelo barulho. A quietude não é uma nova descoberta, nenhuma inovação recente. Não é nem mesmo uma nova abordagem de uma velha descoberta. A quietude é um método consagrado e comprovado de oração e comunhão com Deus que é quase totalmente ignorado pelos cristãos modernos. Aprender a ficar quieto diante do Senhor é um dos maiores desafios que enfrentamos hoje, em nossa busca para entrar e experimentar a verdadeira intimidade com Ele. Quietude é um grande desafio, mas traz grandes recompensas. Em seu livro poderoso, chamado Como Ouvir a Voz de Deus, Marker e Patty Virkler falam sobre a importância da quietude para a intimidade com Deus e sobre o desafio de alcançá-la. Se vamos ter comunhão com Deus, primeiro devemos ficar quietos. Abacuque foi até o seu posto de guarda para orar, como vemos em Abacuque 2, versículo 1. No início da manhã, quando ainda estava escuro, Jesus partia para um lugar solitário para orar. Vemos isso em Marcos capítulo 1, versículo 35. E depois de um dia de ministério, Jesus ia para uma montanha para orar. Para que o nosso homem interior tenha comunhão com Deus, em primeiro lugar, devemos remover as distrações externas. Devemos encontrar um lugar onde podemos ficar sozinhos e sem ser perturbados, para que possamos nos centrar em nossos corações sem sermos distraídos por nossas circunstâncias externas. Em segundo lugar, devemos aprender a aquietar o nosso ser interior, todas as vozes e pensamentos dentro de nós que estão chamando a nossa atenção. Enquanto elas não se acalmarem, provavelmente não ouviremos a voz de Deus. Os dois maiores obstáculos. Em nossa busca por intimidade com Deus, enfrentaremos dois obstáculos primários: distrações externas e o caos interno.
O primeiro envolve perturbações e interrupções que vêm do que está ao nosso redor. Já o segundo se relaciona com as lutas no campo de batalha da nossa mente. Nenhum deles irá embora, por conta própria ou por acidente. Devemos conquistá-los por meio de um compromisso firme e uma ação decisiva. Eu descobri que precisamos estar livres de distrações externas para que possamos nos centrar em nossos corações. A frase centrar para baixo na história da igreja vem dos quáqueres. Centralizar é uma verdade que os quáqueres têm administrado por gerações e é uma parte importante da sua teologia. Basicamente, centrar-se significa reconhecer o centro da quietude no meio da tempestade em nossa alma, como o olho de um furacão, e focar nesse centro até que a turbulência ao redor desapareça. Mesmo que a nossa alma esteja agitada, há um lugar tranquilo no centro onde Deus ordena a paz e onde o seu reino se manifesta. É nesse centro de tranquilidade onde encontramos Deus em genuína comunhão e comunhão íntima. Alcançar a quietude de espírito é o meio para esse fim. Não é um fim em si mesmo. Mais uma vez, deixe-me voltar aos meus amigos, os Virkles. A quietude não é um objetivo em si. Quero ficar quieto em mente e corpo, para que meu coração possa conhecer e sentir Deus se movendo dentro de mim. Os sussurros dele são gentis, e até que os meus próprios ruídos internos e externos estejam acalmados, não sentirei o movimento dele dentro de mim. Ao ficar quieto, eu não fico tentando fazer qualquer outra coisa. Eu simplesmente quero estar em contato com o amado divino. Eu fico centrado no momento presente e em experimentar a doce presença. O momento de ficar quieto não pode ser apressado ou forçado. Em vez disso, deve ser permitido que aconteça. Em um ponto da sua quietude, Deus assumirá o controle e você sentirá o fluxo ativo dele dentro de você. Imagens espontâneas podem começar a fluir dele com vida própria. A voz dele começará a falar, lhe dando sabedoria e força. Você descobrirá que está no Espírito. Para a maioria de nós, esse centro de tranquilidade não é fácil de encontrar. Embora a quietude diante de Deus não possa ser apressada ou forçada e ela deva ser permitida que aconteça, ela não virá automaticamente. Devemos desejá-lo conscientemente, planejá-lo com atitudes decisivas e buscá-lo diligentemente. As recompensas do sucesso justificarão todo o tempo gasto, toda a energia, todo esforço e a rigorosa autodisciplina que serão necessários para chegar lá. Estaremos em paz na presença do nosso Senhor. Davi resumiu bem quando escreveu: descanse no Senhor, espere pacientemente que Ele haja. Não se preocupe, mas todos os que se humilharem perante o Senhor receberão todas as bênçãos e terão uma paz maravilhosa. Esse tipo de espera contemplativa em Deus é apenas uma das muitas expressões legítimas de oração. E embora não seja uma solução rápida para todos os nossos problemas, essa é uma arma poderosa, mas tem sido extremamente negligenciada pelos cristãos e pela Igreja ao longo do tempo. Essa preciosa arma nos ajuda a encontrar o caminho seguro do Senhor
em meio ao confuso labirinto da vida. Meditar em uma escritura, uma ferramenta de quietude própria. Uma prática que é muito útil para aprender a nos aquietar diante do Senhor é meditar em uma passagem das Escrituras. Entenda-me bem, não estou falando sobre algum método do Extremo Oriente ou da Nova Era para esvaziar a mente, mas sim uma concentração focada em uma porção da Palavra de Deus. Não devemos ter uma mente vazia, mas sim ter a mente de Cristo. Ao permitirmos que nossa mente se concentre nas Escrituras, o Espírito Santo, que inspirou todas as Escrituras, as interpretará em nossos corações e fará com que o nosso espírito permaneça em harmonia com ele. A palavra de Deus está viva e ativa, e meditar nela pode nos conduzir ao reino do Espírito. Madame Jeanne Guyon nos dá uma perspectiva sábia sobre essa ideia. Ela foi uma mística cristã francesa. Madame Guyon passou grande parte da sua vida na prisão por causa das suas crenças religiosas. A importância das obras de Madame Guyon são ilustradas nas palavras da minha esposa no seu livro intitulado Uma Chamada para o Lugar Secreto. Ela diz em seu livro: os escritos de Madame Guyon são considerados um dos mais poderosos e puros escritos cristãos escritos por qualquer mulher na história. Grandes líderes cristãos como John Wesley, Conde Zinzendorf, Hudson Taylor, Jesse Penn Lewis e Watchman Nee consideraram essa modesta mulher francesa como um de seus verdadeiros guias espirituais. Foi o livro de Madame Guyon, Experimentando as Profundezas do Senhor Jesus Cristo, que teve o maior impacto em Watchman Nee, John Wesley, Hudson Taylor e muitos outros. Ao contemplar o Senhor, você passa a conhecer o Senhor de uma maneira totalmente diferente. Talvez nesse ponto eu preciso compartilhar com você a maior dificuldade que terá em esperar no Senhor. Tem a ver com a sua mente. A mente tem uma tendência muito forte a se desviar do Senhor. Portanto, ao vir diante do Senhor para se sentar em sua presença, contemplando-o, faça uso das Escrituras para aquietar a sua mente. A forma de fazer isso é muito simples. Primeiro, leia uma passagem das Escrituras. Depois de sentir a presença do Senhor, o conteúdo do que você leu não é mais importante. A Escritura cumpriu seu propósito, acalmou a sua mente e o trouxe para Ele. Meditar nas Escrituras é diferente de simplesmente lê-las. Na meditação, nos concentramos em 1 ou 2 versículos no máximo. Às vezes, apenas parte de um versículo, uma única frase ou até mesmo apenas 1 ou 2 palavras. Refletimos sobre essas palavras, mastigando elas, refletindo sobre elas e revirando elas em nossas mentes para examiná-las de todos os ângulos. Ao nos concentrarmos nas Escrituras, o Espírito Santo usará a palavra viva de Deus para nos levar à presença do próprio Deus. Mais sobre o assunto de oração meditativa cristã será apresentado no capítulo 7. O ponto principal de Madame Guyon aqui é que o propósito principal de meditar nas Escrituras é nos levar ao nosso amado. Muitas vezes tendemos a ser muito mecânicos ou muito técnicos em nossa abordagem da Bíblia. Nós nos concentramos no estudo das Escrituras, dissecando e analisando os versículos, formulando teologia e doutrina, e assim por diante. Tudo isso é bom, mas se pararmos por aí, perderemos o ponto. Na verdade, dessa forma, sentiremos falta da pessoa de Cristo.
Não queremos ser como os líderes religiosos, aos quais Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas têm a vida eterna. Não são estes que testificam sobre mim, e você não está disposto a vir a mim para ter vida. O estudo da Bíblia é muito importante para nós como cristãos, mas no final, pouco fará se não nos levar a um encontro pessoal com o Autor divino. Lembre-se, queremos menos de nós e mais dele. Nós devemos estar prontos para lidar com distrações. Qualquer pessoa que já fez uma tentativa séria de desenvolver uma vida de oração ativa e consistente, lutou com o problema das distrações, tanto externas quanto internas. É incrível como assim que ficamos sozinhos em um lugar tranquilo para orar, ocorrem interrupções ou crises familiares de todos os tipos. Pensamentos dispersos pela pontuação surgem, muitos deles do lado esquerdo do campo. De onde veio aquilo? Nos perguntamos. Lá estamos nós, tentando nos concentrar em Deus, e nossas mentes ou circunstâncias estão constantemente trabalhando para desviar a nossa atenção. Muitos cristãos ficam tão desanimados por suas repetidas falhas em entrar em uma oração focada que desistem completamente, abandonando em suas mentes toda a esperança de se aproximarem de Deus. Por experiência própria, esses pensamentos não me atingem quando leio um jornal ou revista, mas eles certamente surgem quando eu leio a palavra de Deus. Parece que algo ou alguém, o diabo especificamente, se sente incomodado com a nossa quietude. Mas se queremos levar a sério a intimidade com o Senhor, teremos que lidar com o problema das distrações. A esse respeito, Madame Guyon nos dá alguns conselhos sábios. E quanto às distrações, digamos que sua mente comece a vagar. Depois de ter sido profundamente tocado pelo Espírito do Senhor e sido distraído, seja diligente em trazer a sua mente errante de volta ao Senhor. Essa é a maneira mais fácil do mundo de superar distrações externas. Quando a sua mente divagar, não tente lidar com isso mudando o que você está pensando. Se você prestar atenção ao que está pensando, só vai irritar a sua mente e agitá-la ainda mais. Em vez disso, retire-se da sua mente. Continue voltando-se para a presença do Senhor. Ao fazer isso, você vai vencer a guerra com a sua mente errante e ainda assim nunca mais se envolverá diretamente na batalha. Ao começar essa aventura, você descobrirá, é claro, que é difícil controlar sua mente. Mas por que é assim? Porque ao longo de muitos anos de hábito, a sua mente adquiriu a capacidade de vagar pelo mundo todo, como ela bem quer. Então, o que eu falo aqui é algo que deve servir como uma disciplina para a sua mente. Esteja certo de que à medida que a sua alma se acostuma mais a se retirar para as coisas interiores, esse processo se tornará cada vez mais fácil. As duas razões pelas quais você achará cada vez mais fácil submeter a sua mente à sujeição ao Senhor. Em primeiro lugar, a mente, depois de muita prática, formará um novo hábito de se voltar para o Senhor profundamente. Em segundo lugar, você tem um Senhor muito gracioso, que sempre está à sua espera, sem julgamentos e condenações. Muitos de nós fomos ensinados a lidar com pensamentos dispersos durante a oração, repreendendo-os em nome de Jesus. Essa é uma estratégia válida e eficaz, mas tem um lado negativo. Uma vez que lidamos com um pensamento rebelde, outro pensamento pode surgir para tomar o seu lugar.
depois outro e assim por diante. Isso faz com que gastemos todo o nosso tempo repreendendo nossos pensamentos. Madame Guyon diz, com efeito, que podemos vencer essa guerra, não concentrando a nossa atenção no diabo, mas sim focando em Jesus. Isso não significa que ignoramos o diabo. Lidamos com o diabo nos concentrando em Jesus. Porque Jesus é a resposta e o antídoto para o diabo. Focar em Jesus derrota o diabo porque nos ajuda a ignorar as distrações e a nos centrarmos na santa presença do Senhor. Às vezes, usamos as distrações externas para corrermos do tumulto interior. Podemos minimizar as distrações externas encontrando um momento e um lugar calmo para buscar a presença do Senhor, longe dos telefones, TVs, computadores e outras armadilhas da vida moderna. Infelizmente, isso geralmente não é o suficiente. Depois de silenciar as vozes externas, ainda temos que lutar contra a inquietação das nossas mentes. Desenvolver o hábito da solitude, estar quieto, nos revela o quão caótica e indisciplinada a nossa mente pode ser, mesmo em meio ao silêncio externo. Henry Nouwen, um padre católico e psicólogo, oferece alguns insights úteis sobre esse assunto. Nascido na Holanda, Nouwen foi para os Estados Unidos em 1964. Durante a sua vida, ele ensinou em várias universidades e escreveu vários livros, incluindo um que tem por título Tornando Todas as Coisas Novas, onde podemos ver esse pequeno trecho a seguir. Trazer um pouco de solidão para nossas vidas é uma das disciplinas mais necessárias, mas também a mais difícil. Mesmo que tenhamos um desejo profundo pela verdadeira solidão, também sentimos certa apreensão ao nos aproximarmos desse lugar e desse tempo solitário. Quando ficamos sozinhos, sem pessoas para conversar, sem um livro para ler, ou uma TV para assistir, ou telefonemas para fazer, um caos interior se abre dentro de nós. Esse caos pode ser tão perturbador e tão confuso que mal podemos esperar para nos ocuparmos novamente. Entrar em uma sala privada e fechar a porta, portanto, não significa que excluímos imediatamente todas as nossas dúvidas, ansiedades, medos, memórias ruins, conflitos não resolvidos, sentimentos de raiva e desejos impulsivos internos. Ao contrário, quando removemos nossas distrações externas, muitas vezes descobrimos que nossas distrações internas se manifestam em nós com força total. Frequentemente, usamos essas distrações externas para nos proteger de ruídos internos. Portanto, não é surpreendente que tenhamos dificuldade em estar sozinhos. O confronto com nossos conflitos internos pode ser doloroso demais para suportarmos. Isso torna a disciplina da solidão ainda mais importante. A solidão não é uma resposta espontânea a uma vida ocupada e preocupada. Existem muitas razões para não estar sozinho. Portanto, desde já, devemos começar a planejar cuidadosamente algum momento de solidão. A primeira vez que li isso, fiquei tão aliviado ao descobrir que alguém repetia a minha própria experiência. Eu não estava sozinho. Para falar a verdade, a maioria de vocês provavelmente poderiam dizer a mesma coisa. Não achamos fácil ficar sozinho e quietos. Portanto, quando estamos, a nossa mente começa a disparar. E todos os tipos de pensamentos
São pressionados ou reprimidos pelas ocupações da nossa vida. Eles clamam para chegar à superfície. Por todas essas razões, dentre outras, a solidão não é algo natural para a maioria de nós. Se quisermos realmente entrar nesse estado de quietude com o Senhor, como diz Nowen, devemos planejar esse momento cuidadosamente e ter uma atitude decisiva. Primeiro, isso parece ser um desperdício de tempo. Com isso em mente, não devemos desanimar se não alcançarmos a completa quietude de espírito na primeira vez que tentarmos. Novamente, Henry Nouwen diz: uma vez que nos comprometemos a passar algum tempo em solidão, desenvolvemos uma atenção à voz de Deus em nós. No início, durante os primeiros dias, semanas ou meses, podemos ter a sensação de que estamos simplesmente perdendo nosso tempo. O tempo de quietude pode ser, à primeira vista, um pouco mais do que um tempo em que somos bombardeados por milhares de pensamentos e sentimentos que emergem de áreas ocultas em nossas mentes. Mas isso é apenas aparentemente. Um dos primeiros escritores cristãos descreve os primeiros estágios da oração solitária como a experiência de um homem que, depois de muitos anos vivendo com as portas abertas, repentinamente decide fechá-las. Os visitantes que costumavam entrar e sair começam a bater nas portas, perguntando por que eles não têm mais permissão para entrar. Somente quando eles percebem que não são bem-vindos, eles param de vir gradualmente. Essa é a experiência de qualquer pessoa que decide entrar na solidão depois de uma vida sem muita disciplina espiritual. No início, as muitas distrações continuam se apresentando. Mais tarde, à medida que recebem cada vez menos atenção, elas se retiram lentamente. A disciplina da solidão nos permite entrar em contato com essa esperançosa presença de Deus nas nossas vidas e nos permite também saborear desde agora a alegria e a paz que pertencem ao novo céu e à nova terra. A disciplina da solidão, como a descrevi aqui, é uma das disciplinas mais poderosas no desenvolvimento de uma vida de oração. É uma maneira simples, embora não fácil, de nos libertar da escravidão de nossas ocupações e preocupações e começarmos a ouvir a voz do amado que torna todas as coisas novas. Pensamentos dispersos e espontâneos podem surgir de várias direções diferentes. Nossas mentes de repente se enchem de pensamentos sobre coisas que precisamos fazer, pessoas que precisamos ver, telefonemas que precisamos fazer, tarefas inacabadas que pairam sobre nós. Às vezes, esses pensamentos são intrusões e vêm de fora do nosso lugar tranquilo. Às vezes, eles vêm do inimigo, tentando irromper a nossa comunhão. Às vezes, o próprio Deus está tentando chamar a nossa atenção. Então, o que nós vamos fazer? Seja qual for a fonte desses pensamentos, como lidamos com eles? Vamos voltar a como ouvir a voz de Deus para alguns conselhos muito práticos sobre o problema de como remover o ruído interno dessas vozes, pensamentos e pressões. Alguns deles são pensamentos sobre o que fazer, e então você deve escrevê-los para não esquecer. Apresentarei a seguir alguns deles e algumas soluções. Eles são pensamentos sobre o que fazer, então devemos escrevê-los para não esquecer.
pensamentos de consciência do pecado. Devemos confessar o nosso pecado e nos vestirmos com o manto de justiça. Uma mente vagando, voando por aí, devemos nos concentrar em uma visão de Jesus conosco. Se você precisa entrar em contato com o seu coração, então primeiro comece a cantar e ouvir uma música espontânea que borbulha do seu coração. Se você não tiver muito tempo para entrar na comunhão, nos dias em que sua mente estiver equilibrada e quieta, então perceba que os momentos em que você está fazendo atividades automáticas, como por exemplo dirigir, tomar banho, fazer exercício, tarefas rotineiras, etc., esses também são momentos ideais para ouvir a Deus. Nesse momento, o que é importante não é onde você está atualmente na sua caminhada cristã, mas é que você está comprometido em seguir em frente de onde você está, em direção a uma maior maturidade e uma intimidade mais profunda com o Senhor. Não desanime se algum outro cristão que você conhece parece estar mais adiantado do que você. Nunca devemos comparar a nossa vida espiritual com a de qualquer outra pessoa. Essa é uma manobra que o diabo pode usar para nos derrubar ou nos distrair. Jesus Cristo somente é o nosso padrão. Ele não vai nos repreender ou nos menosprezar, mas Ele nos ama e nos conduz pacientemente a uma vida mais profunda de comunhão íntima com Ele. O Espírito Santo nos ajudará a entrar em contato com a vida de Deus que está dentro de nós. Nunca, em nenhum momento, se deixe se convencer de que esperar em Deus é uma perca de tempo. Esperar em Deus não é tempo perdido, é tempo ganho. Esperar em Deus é um investimento sábio e lucrativo, que com o tempo colherá abundantes frutos em sua vida. Às vezes precisamos ter uma abordagem mais agressiva. Eu aprendi, por experiência própria, que a abordagem passiva da quietude diante de Deus nem sempre é suficiente. A mente humana pode ser uma fera teimosa que não se submeterá sem uma luta. Às vezes, medidas mais agressivas serão necessárias. Na minha adolescência, eu fui um ótimo aluno na escola, em parte porque aprendi disciplinas acadêmicas sozinho, e uma delas era a prática de gravar as minhas anotações de aula em um gravador de bobina. Isso foi antes de existir as fitas e CDs. Eu ouvia as gravações enquanto eu ia dormir à noite. Como resultado, eu aprendi e acabei gravando completamente em minha mente as minhas anotações e me saí muito bem nas aulas. Outro resultado dessa prática foi que desenvolvi um cérebro de gravador. Eu tinha uma excelente recordação de tudo que eu ouvia, não só na escola, mas também em qualquer outro lugar. Conversas, programas de TV, filmes, etc. Qualquer coisa que fosse audível, eu podia lembrar com muitos detalhes e com grande precisão. De muitas maneiras, essa habilidade foi um recurso para mim ao longo dos anos. No entanto, havia um lado negativo. Uma consequência do meu cérebro de gravador era que minha mente estava sempre ativa e trabalhando. Eu não conseguia desligar nunca. Parecia que meu gravador mental não tinha um botão de desligar. À noite eu ficava acordado por horas, repetindo e analisando repetidamente as conversas e outros diálogos desde o início do dia. Eu não sabia como aquietar minha mente ou acalmar o meu espírito. Essa característica da minha constituição mental me causou grande dificuldade quando comecei a buscar entrar em um lugar de oração silenciosa, contemplativa
e profunda comunhão com o Senhor. Foi uma grande luta para mim. Simplesmente eu não sabia o que fazer. Um dos inimigos da comunhão com Deus é uma mente ocupada com outras coisas. É difícil ouvir a voz de Deus quando você está constantemente ouvindo seus próprios pensamentos. Por fim, por um longo período de tempo e pela graça e o poder de Deus, eu aprendi como submeter a minha mente e como esperar em silêncio diante do Senhor. No processo, também aprendi que às vezes precisamos tomar a forma ofensiva, nos envolvendo agressivamente na batalha para controlar as nossas mentes. Para os intercessores e outros crentes envolvidos em guerra espiritual, uma das passagens bíblicas favoritas deles vem da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas divinamente poderosas para destruir as fortalezas, destruindo as especulações e todas as coisas elevadas, levantadas contra o conhecimento de Deus, e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Embora seja popular ensinar esses versículos no contexto de guerra contra principados e potestades espirituais, aprendi anos atrás a aplicá-los na guerra contra as fortalezas da minha mente. Em minha própria experiência, esses versículos, antes de tudo, se trataram de um princípio de submeter todo pensamento à atividade da mente a Cristo. Comecei a aplicar as armas espirituais no nome e no sangue de Jesus, contra as fortalezas do meu próprio pensamento e comecei a derrubá-los. Tive que aprender como fazer isso antes de poder aplicar as lições contemplativas e os princípios da quietude que Madame Guyon e Henry Nouwen descrevem. Nós temos que ter a iniciativa. Quando leio 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, eu vejo esse campo de batalha da mente de uma maneira muito específica. Essas fortalezas referem-se à antiga muralha ao redor das nossas mentes. Elas representam a nossa atitude mental geral, particularmente as mentalidades negativas e derrotistas que nos arrastam para baixo. Os argumentos ou especulações são os guardas na parede do raciocínio humano, enquanto as coisas altas ou elevadas são as torres altas nas paredes do orgulho humano. E, finalmente, os pensamentos são os soldados individuais armados com a arma do poder da sugestão. Esses adversários não se renderão sem lutar. Precisamos tomar a iniciativa a partir da ofensiva e invadir os portões das nossas fortalezas mentais. Usando os arietes, que é uma máquina de guerra, que é o nome de Jesus, o sangue de Jesus, e a palavra escrita e falada de Deus. Dessa forma, podemos prevalecer e trazer todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Não estou dizendo que é fácil, pois não é, mas direi que com paciência, persistência, disciplina e o poder do Espírito, podemos, com o tempo, destruir as bases dos nossos velhos padrões de pensamentos e estabelecer novas bases para novos padrões de pensamentos e atitudes mentais que desenvolveremos como novas criaturas em Cristo. Eu acredito que isso é o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente e deixem de lado o velho eu. Sejam renovados no espírito da vossa mente e se revistam do novo eu, que à semelhança de Deus foi criado na justiça e na santidade da verdade. Passos práticos para ter a mente de Cristo. No capítulo 4 de Filipenses, Paulo nos diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honroso, tudo que é certo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa reputação. Se há alguma excelência e se há qualquer coisa digna de louvor, pense nessas coisas. Isso é parte do que significa ter a mente de Cristo. Antes que possamos tornar isso uma realidade prática, no entanto, devemos primeiro limpar as nossas mentes. Isso não acontece da noite para o dia, mas, como cristãos, isso também faz parte do nosso destino. Existem vários passos práticos para ter a mente de Cristo. Precisamos estar atualizados em confessar os nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos que perdoar qualquer pessoa que nos ofendeu. O coração conhece a sua própria amargura e um estranho não compartilha da sua alegria. À medida que prosseguimos na jornada interior, velhas feridas e ofensas se levantarão e clamarão por nós. O caminho para toda cura, assim como para a vida mais profunda de intimidade com Deus, começa pelo caminho do perdão. Uma parte importante da boa saúde mental cristã é a arte de esquecer, esquecendo o que ficou para trás e avançando para o que está por vir. Prossigo em direção à meta para o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Esquecer não significa que desenvolvemos amnésia espiritual e não nos lembramos mais da dor ou da mágoa do passado. Mas significa que, pela graça de Deus, o aguilhão debilitante da dor é removido para que possamos continuar a nossa jornada. Existem atitudes, hábitos e práticas mundanos que precisamos remover das nossas vidas para que possamos nos concentrar exclusivamente em Jesus. Deixemos de lado todo estorvo e pecado que tão facilmente nos enreda e corramos com perseverança a corrida que está diante de nós, fixando nossos olhos em Jesus. Às vezes temos que lutar antes de obter a paz interior e a serenidade. Temos que combater e persistir, pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas divinamente poderosas para a destruição das fortalezas, destruindo especulações e todas as coisas elevadas levantadas contra o conhecimento de Deus, e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sempre que destruímos o negativo, precisamos construir o positivo em seu lugar. Mas vocês, amados, edificando-se sobre a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservem-se no amor de Deus, esperando ansiosamente pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Orar no Espírito com o dom de línguas tem sido uma grande e vital chave para mim ao longo dos anos. Não é apenas uma disciplina espiritual para mim, mas um estilo de vida. Temos que nos vestir com as novas vestes espirituais que Cristo nos deu. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, vistam toda a armadura de Deus. Então, como aqueles que foram escolhidos por Deus, santos e amados, tenham um coração de compaixão, bondade, humildade, gentileza e paciência. Além de todas essas coisas, revistam-se do amor, que é o vínculo perfeito da unidade. A recompensa que faz valer a pena todo esforço. Em última análise, para onde tudo isso está nos levando? O que estamos tentando realizar ficando quietos diante de Deus? Não buscamos nada menos do que a comunhão íntima com o nosso Pai amoroso, a união com Cristo e a harmonia do nosso espírito com o Espírito Santo. Essa é uma comunhão de amor perfeito e duradouro. Jean Nicolas Grow
Um padre jesuíta que viveu na Holanda e na França entrou em uma vida mais profunda com Deus em um retiro em 1767, onde ele aprendeu a viver a sua vida no espírito de oração e completo abandono a Deus. Em seu livro clássico intitulado Como Orar, ele dá uma bela descrição dessa comunhão íntima. Você me pergunta o que é essa voz do coração? É o amor que é a voz do coração. Ame a Deus e você sempre estará falando com Ele. A semente do amor é o crescimento na oração. Se você não entendeu isso, você nunca amou ou orou. Peça a Deus para abrir o seu coração e acender nele uma centelha de amor por Ele, o amor dele, e então você começará a entender o que orar significa. Se é o coração que ora, é evidente que às vezes, e mesmo continuamente, ele pode orar por si mesmo, sem qualquer ajuda de palavras faladas ou concebidas. Aqui está algo que poucas pessoas entendem e que alguns até negam totalmente. Eles insistem que deve haver atos definidos e formais. Eles estão enganados, e Deus ainda não os ensinou como o coração ora. É verdade que os pensamentos são formados na mente antes de serem revestidos de palavras. A prova disso é que muitas vezes procuramos a palavra certa e rejeitamos uma após a outra, até encontrarmos a certa, que expresse nossos pensamentos com precisão. Precisamos de palavras para nos tornar inteligíveis para outras pessoas, mas não para o Espírito Santo. O mesmo ocorre com os sentimentos do coração. O coração concebe os sentimentos e os adota, sem a necessidade de recorrer às palavras, pois Deus lê os segredos do coração. Deus lê seus sentimentos mais íntimos, mesmo aqueles dos quais não temos consciência. Não é necessário fazer uso de atos formais para nos fazer ouvir a Deus. Imagine uma alma tão intimamente unida a Deus que não precisa de atos externos para permanecer atento à oração interna. Nesses momentos de silêncio e paz, quando você não dá atenção ao que se passa em si mesmo, você ora e ora excelentemente com uma oração simples e direta, que Deus o compreenderá perfeitamente pela ação de graça. O coração estará cheio de aspirações a Deus, sem nenhuma expressão clara. Embora possam iludir nossa própria consciência, não escaparão da consciência de Deus. Essa oração, tão vazia de todas as imagens e percepções, aparentemente tão passiva e ainda assim tão ativa, é, até onde as limitações dessa vida permitem, pura adoração em espírito e em verdade. Isso é a adoração totalmente digna de Deus, na qual a alma está unida a Ele como seu fundamento, a inteligência criada ao incriado, sem nada além da atenção, muito simples da mente e com uma aplicação igualmente simples da vontade. Isso é o que é chamado de oração do silêncio ou da fé pura. Sintonizado com Deus. Isso é intimidade com Deus. Estar em sintonia profunda com Ele, de tal forma que nenhuma palavra ou ação externa seja necessária, apenas pura adoração em espírito e em verdade, de nosso espírito para o espírito dele. Outro nome para esse tipo de comunhão é oração contemplativa. Isso é extremamente importante, que tenhamos uma compreensão cristalina do que é a oração contemplativa e o que não é, por causa de algumas semelhanças superficial que ela tem com certas práticas ocultistas da nova era.
Trataremos disso no próximo capítulo. Nesse ponto, deixe-me dizer que a oração contemplativa é o tipo de oração que Jesus tinha em mente quando disse: "Mas você, quando orar, entre em seu quarto interior, feche a porta e ore a seu Pai que está em segredo, e seu Pai que o vê, que é feito em segredo, o recompensará." Lembre-se, tempo com Deus não é tempo perdido, mas tempo ganho. Você quer ir mais longe no caminho da intimidade e ir mais fundo no coração dele. Afinal, ele é o amante da nossa alma. Pai, conduza-nos a esses caminhos esquecidos. Silencie a fúria das vozes internas que disputam a nossa atenção. Silencie nossas almas para que possamos conhecer a você e o seu precioso Filho Jesus. Espírito Santo, tome a liberdade de escrever essas leis em nossos corações. Senhor, nós queremos te conhecer. Ensina-nos por amor do seu reino. Amém. Questões para reflexão. Quais podem ser os obstáculos para uma maior intimidade com Deus? Em sua vida, quais são os obstáculos para uma maior intimidade com Deus? O que a verdadeira comunhão com Deus requer? Reflita nessas questões. Algumas leituras recomendadas: O Chamado para o Lugar Secreto, Mikal N. Go, Paixão por Jesus, Mike Bickle, Os Caçadores de Deus, Tommy Tinney, Amizade íntima com Deus, Joy Dawson.